Gente, hoje nós começamos, né? O capítulo 18. Lembrando que o capítulo 18 ele vai falar sobre o mesmo assunto do 17, só que de uma forma diferente. Tá? Ele ainda está falando sobre a queda dessa grande estrutura idólatra, imoral, né? Que é essa Babilônia, essa grande cidade aí que corrompeu os reis da terra, né? E ele vai falar sobre isso ainda, tá bom? Antes de ler aqui, né, a gente vai ver então que do versículo 1 ao 24, o tema aqui é a queda dessa grande cidade, a queda da grande Babilônia. Esse capítulo é uma expansão, de novo, lembra aquelas retomadas? Ele expande de alguma forma alguns temas do capítulo 17, tá? O tema geral dessa sessão, de novo, é o juízo sobre a Babilônia, sobre a Roma, né? Por causa da sua opressão econômica. Há uma ênfase aqui nisso. Apesar de ser o mesmo tema, você vai perceber que tem algumas ênfases diferentes. Uma das coisas que o capítulo 18 vai enfatizar é a questão da opressão econômica e as questões que esse sistema promoveu, tirando o coração das pessoas de Deus e colocando o coração das pessoas nas coisas dessa terra, principalmente no acúmulo de riquezas. Tá? Isso é um tema importante de Jesus nas bem-aventuranças, o Sermão do Monte que a gente falou. Um tema que Jesus fala o quê? Olha, não acumule tesouros na terra, né? Acumule tesouros no céu, onde traça, nem ferrugem, nem ladrão. Então, a Bíblia tem uma ênfase em relação ao nosso coração não ser capturado em primeira instância, em primeiro lugar, pelo materialismo, gente, e pelo sistema monetário, financeiro, de valores, que não gira em torno do cristianismo, da fé, do Cristo, mas das coisas dessa terra. Então, aqui é um tema fortíssimo relacionado a isso, e a gente vai ver aqui, tá? Tem um teólogo, inclusive, que ele fala que esse capítulo, ele chama esse capítulo de uma crítica, olha que interessante, é uma crítica no idioma apocalíptico, quer dizer, é uma crítica, mas do jeito, né, da literatura apocalíptica, com simbolismo, com metáforas, a economia política da Roma antiga, ligando-se à rede do luxuoso comércio marítimo que sustentava o domínio romano na bacia do Mediterrâneo. Então ele vê que o capítulo 18 é um confronto ao sistema econômico do Império Romano, no qual o livro de Apocalipse está sendo escrito. Lembrando que o Império Romano é só um tipo de todo esse sistema mundial e dos sinais dos tempos. Tá? Então essa questão é sempre importante. Tá? João faz isso usando todo o oráculo, né, antibabilônico, tirando textos lá do Antigo Testamento, como a gente já viu. Tem vários textos do Antigo Testamento que falam da queda da Babilônia, né, da sentença da Babilônia antiga, e tudo aquilo reflete aqui nos capítulos 17 e 18, tá bom? Vamos ler do versículo 1 a 3 e a gente retoma aqui algumas observações. Depois destas coisas, João ele está descrevendo, ele fala assim: vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com sua glória. Olha que interessante, né? Essa é uma descrição que até parece do próprio Jesus. Porque, na verdade, quem emana, ilumina, quem é luz é Jesus, é o Cordeiro. E aqui é uma discussão, aqui nós vamos ver se esse anjo, na verdade, é o próprio mensageiro, né, o próprio Cristo. A maioria entende que não, mas ele está representando a luz do Cordeiro aqui. Ele é tão representante, né, da vontade do Cordeiro, que parece que ele reflete a mesma luz que Jesus reflete, a mesma glória, né? Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu a grande Babilônia. Ela se tornou morada de demônios, refúgio de toda espécie de espírito imundo, esconderijo de todo tipo de ave imunda e detestável. Pois todas as nações beberam do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Aqui você já vê a temática, né, da luxúria, riqueza, os mercadores, né, o enriquecimento. Você já vê os reis.
Então você já vê aqui várias temáticas ligadas ao que essa cidade está oferecendo ao mundo aí e afastando as pessoas de Deus com essa estrutura aí, tá bom? Mas vamos lá, volta aqui, deixa eu fazer umas leituras aqui para vocês. A visão de João inicia com a transição indicada pela expressão que a gente já viu várias vezes. Depois destas coisas, vi. É um tipo de transição, né, na literatura, né? Então ele está iniciando da mesma forma. Aqui aparece outro anjo, contrastando com a besta descrita no capítulo 17, que está para subir do abismo. Aqui não, né? Aqui o anjo, ele desce do céu e com uma glória. Então você percebe os contrastes sempre, né? Que eu tenho falado, esses paradoxos, esses contrastes entre a luz e as trevas, o bem e o mal, as cópias, né, de Satanás. E aqui é um contraste mesmo. A besta está subindo do abismo, mas esse anjo está descendo da presença de Deus para trazer o julgamento sobre a cidade que serve, que está compactuada com a besta, né? A característica desse anjo aqui, ele é descrito como grande autoridade e uma glória, aquilo, né, que resplandece. Tá? Então é uma característica interessante também, dando ênfase, gente, na verdade, à potência de Deus de destruir a Babilônia. Tanto é que você vê aqui, grande autoridade, exclamou com potente voz. Entenda o seguinte, que anjo, tem algum anjo que vai ter uma voz fraca? Você entende o que eu estou falando? Não. Quando João está escrevendo, justamente ele está enfatizando o momento. Este anjo tem uma potente voz, como todos os outros, mas por que ele escreve que esse fala com uma potente voz? Para enfatizar a queda da Babilônia, que é um poder de Deus que vem e destrói definitivamente essa estrutura maligna. Então são formas literárias de enfatizar algumas coisas desses anjos, desses mensageiros, representantes da vontade de Deus ali, tá bom? Embora alguns estudiosos considerem o anjo uma manifestação de Cristo, né, como eu falei já, a maioria reconhece a linguagem como referindo-se a um anjo mesmo, ao mensageiro celestial. Só que representando definitivamente a glória de Deus e do Cordeiro aqui, nessa frase, ele ilumina a terra com a sua glória. Quer dizer, essa glória não é dele, ele está trazendo a glória de alguém. Ele está carregando a glória, né, de Deus e do Cordeiro, representando o juízo de Deus ali, tá? Em alta voz, então ele proclama, né? Caiu aí a Babilônia. Isso aqui, gente, essa queda da Babilônia é um eco de vários textos do Antigo Testamento que já anunciavam a queda da Babilônia. É como que se o projeto de Deus de destruição do sistema bestial do mundo chegou ao fim, chegou para ser concluído. É como que se, ufa, agora chegou o que tanto foi falado. Caiu a grande Babilônia, né? E é exatamente isso. Essa descrição, ela vem embalada, né, em poesia, né? Uma poesia da desolação, né? Por que desolação? Porque ela está em desolação. A cidade, ela se torna morada de demônios. Ela começa a ficar desolada, né? Prisão de espíritos imundos, refúgio de ave impura e abominável. É tudo que representa o quê? A imundície espiritual, litúrgica, a prostituição dela, né? Os demônios tomando conta, quer dizer, vira uma maldade só, uma baderna só, aquele lugar ali, que era um lugar de ostentação. Na verdade, a natureza verdadeira dela aparece. Essa é a grande questão, né? Essas imagens sublinham a total destruição da cidade como símbolo de um sistema mundial maligno, tá? Quais são as razões do juízo de Deus sobre a Babilônia? Vamos lá, tá no versículo 3 aí, né? Nós podemos dizer primeiro os pecados das nações. Olha lá, pois todas as nações beberam do vinho do furor da sua prostituição. Então todos se contaminaram com essa prostituição, imundície, imoralidade, idolatria, né? Tudo que essas grandes cidades oferecia de bem-estar, né, desconectado de Deus. Então todo mundo está culpado aí por isso aí, certo? Outra coisa, os reis da terra, eles conduziram seus povos também à idolatria, ao pecado, numa metáfora tanto religiosa quanto comercial, né? Os reis da terra se prostituíram também com essa Babilônia.
Os comerciantes também, o pecado do luxo materialista é destacado. Como Roma explorava as nações conquistadas, utilizando sua riqueza para controlar e subjugar. Então, existe um paralelo com Ezequiel 27, eu não vou ler, mas tem vários textos do Antigo Testamento, né, como eu disse. Então, se você ler Ezequiel 27, tem tudo a ver com o que está acontecendo aqui, tá? E a conclusão do juízo. O juízo sobre a Babilônia destaca o caráter econômico e espiritual de sua corrupção. A cidade, símbolo de Roma e do sistema maligno, atraiu sobre si a ira de Deus por causa da sua luxúria, idolatria e exploração econômica. Então preste atenção nesses termos, que a gente vai enfatizar isso conforme o capítulo vai andando. A destruição final da Babilônia prepara o caminho para a chegada de outra cidade. Então a destruição da Babilônia é um caminho que está sendo preparado para Nova Jerusalém. Uma cidade cai para outra chegar. O novo céu e a nova terra e a Nova Jerusalém, né? Então está preparando o caminho para ir para o final aqui já, né? Onde Deus habita com seu povo em justiça e glória. Lá Jerusalém, Deus vai habitar e vai ser totalmente oposto ao sistema da Babilônia. Na Babilônia tem injustiça, imundície, perversão. Na Nova Jerusalém tem justiça, alegria, né? Felicidade, paz, não tem morte, não tem ganância. Quer dizer, é um sistema totalmente ao contrário da Babilônia, Nova Jerusalém. Ah, isso é interessante aí. Por quê? Porque a igreja, nós somos já cidadãos da Nova Jerusalém. Apesar de estarmos na Babilônia, não podemos viver como eles. Aonde nós lemos isso? Que se quisermos aprender, o livro de Daniel. Daniel, com seus amigos, viveram na Babilônia, literalmente no Império Babilônico, no palácio do imperador, e ali honraram a Deus, não se contaminando com o sistema da Babilônia, morando na Babilônia. Esse é o padrão do cristão de hoje. Vivemos num mundo caído, num sistema caído, idólatra, imoral, contrário a Deus, mas não somos dele. Não pertencemos a eles. Temos o pé num outro lugar, numa outra cidade, numa outra cidadania. Esse é a vida do cristão, esse é o dilema que nós enfrentamos. Tá? Versículo 4. Ouvi outra voz do céu dizendo. Olha o que essa voz fala aí, né? Que interessante. Aqui no caso, aqui ao contrário de Daniel, que teve que viver na Babilônia, aqui parece que no final, olha o que ele está falando lá no finalzinho, o que ele está falando para o povo de Deus. Saiam dela, povo meu. Sai da Babilônia, para que vocês não sejam cúmplices em seus pecados, e para que os seus flagelos não caiam sobre vocês. Então Deus está dando um aviso para a igreja dos últimos dias: fujam do sistema, não se alianciem, não compactuem com a Babilônia, para vocês não sofrerem as mesmas pragas, os mesmos juízos, os mesmos flagelos. Sai dela, povo meu. Olha que interessante, quer dizer, você está aí, mas não viva de acordo com o sistema dela. Não viva de acordo com a sua prostituição, sua imundície, sua imoralidade, a sua ganância, a sua opressão, a sua tirania, né? Não siga o caminho, a ideologia dela. Vocês têm um outro reino, um outro rei, uma outra cidadania, uma outra cidade. Então sai, é uma ordem aqui, né, de Deus, de preservação do seu povo. Saiam dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices em seus pecados e para que os seus flagelos não caiam sobre vocês. Quer dizer, o flagelo que eu estou mandando é para a Babilônia, não é para vocês. Só que não compactuem para que vocês também não sejam atingidos. Olha que interessante, né? Eu vou voltar no 4, mas olha no 5, para a gente terminar o bloquinho. Porque os pecados dela, da Babilônia, se acumularam até o céu. E Deus se lembrou das injustiças que ela praticou.
né? Lógico, de novo, um termo simbólico. Deus não se esquece de nada, né? Então, o se lembrar, Deus se lembrou aqui, é como que se assim, chegou a hora de Deus agir de acordo com o que ela fez. É só uma linguagem humana. Deus se lembrou, Deus nunca esquece. Mas isso, na teologia, gente, a gente chama de antropomorfismo, que é quando a linguagem, de morfologia, de forma, ela toma forma humana. Deus fala de forma humana. Por exemplo, quando a Bíblia fala assim, e a mão de Deus fez isso, Deus não tem mão, correto? Deus é espírito, ele não tem corpo. A não ser Jesus que, né, tomou forma humana. Mas se a gente fala da divindade antes da encarnação, né, na sua eternidade, inclusive Jesus como verbo, Deus não tem mão. Mão é uma coisa morfológica. Tá? Deus é espírito. Deus está em todos os lugares. Não tem limites corporais para a divindade. Quando fala mão, é um antropomorfismo teológico. Nós estamos usando uma linguagem humana para descrever Deus. Quando fala mão de Deus, nós estamos falando das ações de Deus, aquilo que Ele faz, como Ele age, a mão. Que a mão para a nossa cabeça é aquilo que a gente pega, faz, executa. Então a mão de Deus fez, é justamente o ato de Deus executar, fazer. É uma linguagem antropomórfica, não é literal da mão de Deus, tá? Deus está trazendo à tona para executar o juízo. Quer dizer, eu lembrei porque chegou o tempo de eu trazer à tona e fazer um negócio, julgar isso aqui. É isso. Então é um antropomorfismo, né? Como que se Deus tivesse escolhido esquecer por um tempo, deixar o negócio rolar, mas agora chegou a hora de eu, né, não tolerar mais isso, tá? Isso é importante, né? Porque a gente encontra outros termos assim na Bíblia, para a gente, né, entender como que funciona essas linguagens aí. No versículo 4, deixa eu voltar aqui com algumas anotações, ó. Existe essa ordem aí para deixar a cidade, né? A ordem para sair da Babilônia não deve ser entendida apenas como uma fuga física também, obviamente, tá? Por quê? Porque não tem mais essa Babilônia física, né? Não tem. Cadê a Babilônia? Cadê a Roma, o Império Romano? Não tem mais, né? Então, mas é um chamado espiritual para separar-se de uma sociedade corrompida. Então, isso aqui é um chamado à igreja. Não se corrompa com o sistema. Não se venda a corrupção do sistema babilônico que está regendo o mundo, ao sistema bestial do mundo. Essa é a posição da igreja. No contexto de Apocalipse 18, abandonar a cidade implica não ser cúmplice de seus pecados, nem sofrer a sua punição. É isso, entendido? Tranquilo? Isso reflete um tema recorrente também nas Escrituras, gente. É uma separação ética e espiritual do povo de Deus. Isso é ser santo. A palavra santo, às vezes é mal entendida para a gente. A palavra santo significa, muito objetivamente, separado para algo. Eu separo, né, aquilo, é uma distinção. É feita uma distinção de alguma coisa para algo. Eu até eu lembrei de uma coisa aqui, eu tenho que brincar, né? Falei para Simone, eu vou ter que brincar. Porque brincadeira séria, né? Tem uma tia da Simone que é bem mística, né? E aí ela falou desses dias que ela fez um óleo ungido, né, da Bíblia, né? Igualzinho da Bíblia, um óleo da unção, que esse tem poder, né? O óleo da Bíblia, não sei o quê. Eu falei, meu Deus, como não lê a Bíblia, né? O povo. Esse óleo que ela está falando, ele mandou o texto, tá? Esse óleo que ela está falando, gente, é um óleo santo. O que isso quer dizer? Ele poderia ser feito somente por pessoas específicas, com coisas específicas, usada somente nas coisas do templo, proibido o uso. Pessoas poderiam morrer se usasse fora do templo, e que não fossem as pessoas apontadas por Deus, porque é santo, separado, distinto para aquilo. Olha como nós
pegamos as coisas da Bíblia fora de contexto, totalmente, né? E fazemos uma baderna, e ainda bem que Deus não faz, né, o que poderia fazer, matar a gente por isso. Deus tem tanta misericórdia, tanta graça, que fala, nós não entendemos mais nada mesmo hoje, né? Deixa lá, deixa a tia usar o óleo que ela acha que é mais santo do que os outros, né? Essa baderna que está na cabeça do brasileiro, por causa da nossa superstição, a nossa cultura muito, né, supersticiosa, mística, e a gente joga, vai ler a Bíblia e joga essas coisas dentro da Bíblia com uma má interpretação, vira uma bagunça, né? Vira uma bagunça. Então, por que tudo isso? Só para explicar que o que Deus está falando aqui nada mais é do que sai da Babilônia, quer dizer, você é um povo separado, distinto do sistema, santo. Santo não quer dizer perfeito. Nós somos um povo santo, então nós não pecamos mais à perfeição. Não, vocês são separados para viver a fé em Cristo e glorificar a Deus e viver segundo a Deus. Nós vamos errar, mas Deus vai nos ajudar, o sangue vai nos lavar, nos purificar do pecado. Olha, para a gente continuar sendo distinto, separado e vivendo para Ele. Então aqui não tem muito segredo. Sai da Babilônia, continue sendo meu povo, não se corrompa com ela. Não deixe o sistema fazer com que vocês se misturem, que foi o que aconteceu no Antigo Testamento. Que o povo de Deus foi separado para ser santo. O que eles fizeram? Começaram a viver a vida do mesmo jeito daquele povo, né? Tem vários povos ali, mas objetivamente é dos cananeus, né? Os cananitas ali daquela região de Canaã, tinha vários povos, né? E eles começaram a adorar os deuses da terra, eles começaram a idolatrar, eles começaram a casar com as mulheres daqueles povos, misturando a religiosidade, né? Salomão fez isso e outros. E Deus falou, não era para vocês fazerem nada disso, era para vocês serem santos, separados, era para vocês viverem de um jeito que demonstrasse às outras nações o que é viver uma vida com o Criador. E aí Israel fez ao contrário, se misturou e adorou os santos lá, os deuses, né? Ao ponto de também alguns queimaram os seus filhos em sacrifício a uma divindade chamada Baal, Moloque. Tinha vários Baais lá na época lá, né? Então, olha o absurdo, Israel se corrompeu, ele se deu ali para o sistema do lugar que eles deveriam conquistar, que eles deveriam levar o Deus e o testemunho de Deus. E a igreja corre o mesmo risco nesse período. Por isso ele fala, sai do meio, quer dizer, não se misture. Lembra que vocês estão separados, vocês vivem de forma distinta, santa. Separada, santa em que sentido? Separada para mim. Quer dizer que nós somos melhores? Não. Quer dizer que Cristo nos salvou e Ele nos separa para viver na aliança com Ele. Por isso somos santos, né? Então, aí há um processo de purificação das nossas vidas, perdão, mudança de vida, fruto do Espírito, caráter, tudo isso vai sendo elaborado em nós na vida cristã, tá? Então nós somos esse povo santo, essa nação santa, povo eleito, separado, distinto de Deus, para representar as coisas de Deus, tá? E aqui nada mais é do que isso, né? Uma separação também ética e espiritual, tá bom? Na Bíblia tem vários exemplos, né, de separação e punição nesse sentido também. Mas a conclusão central aqui é, no versículo 4, aqueles que se identificam com os pecados da Babilônia vão compartilhar da sua condenação, certo? É isso que está falando. Por isso que ele fala, povo, sai, porque senão vocês vão sofrer os mesmos flagelos, né? Por outro lado, os que se mantêm separados herdarão as promessas divinas e desfrutarão da comunhão eterna com Deus e da Nova Jerusalém. Essa ordem é um chamado então à fidelidade e à santidade, fundamentais na vida cristã, tá bom? Então é isso. O versículo 5,
porque os pecados dela se acumulam até o céu, e Deus se lembrou das injustiças que ela praticou, né? Então aqui nós temos de novo um apontamento sobre a razão desse juízo sobre a Babilônia aqui. Um teólogo também ele explica que Apocalipse, no versículo 4, apresenta uma ordem divina, enquanto o versículo 5 traz a interpretação do autor, elucidando o motivo pelo qual os cristãos devem se afastar. Qual é o motivo? Para não compartilharem de seu juízo. Então esse é o motivo. A justificativa para esse afastamento é porque os pecados da grande Babilônia acumularam-se até o céu, né? Como se fosse um monte de pecado, um montão de pecado lá, e vai acumulando, uma figura também, né? Quer dizer, fizeram tanto monte de pecado que chegou lá e Deus falou: agora não vai passar daqui não, agora eu vou derrubar esse negócio aqui, né? Exato, exato, é a figura que a gente tem, que o leitor, né, tinha que ter. É um amontoado de coisa errada, de como se fosse de lixos, né? Amontoando, e Deus falou: agora eu vou acabar com esse lixão aí, né? É exatamente isso aí. Os pecados das nações então se amontoaram, né, até o céu, com uma pilha aí. Assim Deus se lembrou das maldades da Babilônia. Já vimos sobre o verbo lembrar. O termo traduzido como maldade refere-se às obras perversas aqui no contexto, ou crimes que essa cidade estava cometendo. Embora possua uma conotação religiosa nesse contexto, a palavra aqui em grega, ela é usada também em Atos 18 e Atos 24, aponta para um sentido mais jurídico, como atividades criminosas. Quer dizer, existem atividades que precisam ir para o tribunal, e Deus vai julgar exatamente essas injustiças dessa cidade, né? É provável que em Apocalipse 18, essa seja a principal ênfase, ressaltando que a ira de Deus é uma resposta judicial aos crimes da humanidade perversa. Então todo mundo um dia vai estar diante do tribunal, né, de julgamento aí de Deus. Versículos 6 a 8. Aqui tem uma explicação do juízo, gente, do 6 a 8. Olha só, preste atenção. Retribuam-lhe como também ela retribuiu. Olha só o que é falado aqui, gente. Quer dizer, dê a ela, né, como também ela retribuiu, como ela deu. É uma questão aqui da lei da retribuição, a tal da lex talionis mesmo, né? Que é aquela coisa de justa medida, tá? Paguem-lhe em dobro segundo as suas obras. E no cálice em que ela misturou bebidas, misture dobrado para ela. Olha só a força do julgamento aqui. 7. O quanto a si mesma glorificou e viveu em luxúria, deem a ela em igual medida tormento e pranto. Forte, né? Porque ela pensa assim. Olha o que ela pensa. Que essa cidade, esse sistema, o que ele pensa? Estou sentado como rainha. Nós estamos aqui no topo do mundo, desfrutando, nós somos reis, né? Não sou viúva, nunca saberei o que é pranto. A cidade pensava que ela nunca ia ser derrubada, que ela ia ser eterna, que a sua glória ia ser eterna, que tudo ia funcionar direitinho. Não é assim que o ser humano sem Deus, que tem muita riqueza, acha? Exato, igual o Titanic, foi o que pensaram lá. Nem Deus derruba esse troço aqui. Está tudo muito ricos, todo mundo bonito, aquela coisa, né, maravilhosa, conquista humana, tecnologia. Quem vai pensar em Deus? Para quê? Né? Exato, o único que pensou confrontou ainda, né? Por isso, aí olha só a ênfase, né, do juízo. Por isso, em um só dia, quer dizer, vai ser rápido. Do jeito que você pensa que vai durar para sempre, eu vou te destruir em um dia só. Né? Em um só dia, sobrevirão os seus flagelos. Morte, pranto e fome. E será queimada no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julga. Deus está entrando na frente falando, não brinque comigo. Poderoso é o juiz que vai julgar vocês. Não ache que você é divino, não. E é interessante
esse texto aqui, se você lembrar de Nabucodonosor, né, do Antigo Testamento, não sei se você lembra da história, se você ler ali logo nos capítulos de Daniel ali, conta a história de um dos reis da Babilônia, que se declarou divino, e ele começou a, né, nossa, eu sou o Todo-Poderoso, ele começou a se orgulhar do seu poder, da sua glória, que ele era o cara, né? E é interessante que Deus intervém, sentencia Nabucodonosor, faz ele ficar louco e pastar como um animal, e humilha Nabucodonosor. Ele vai comer grama, literalmente. E Nabucodonosor fica louco, humilhado. Deus faz isso com Nabucodonosor. Só que chega um momento que Deus recobra a lucidez de Nabucodonosor. Quando ele volta, o que você acha que ele fez? Deu glória a Deus. Ali deu certo. O cara, né, caiu a ficha dele, falou, não, o negócio é que a glória pertence ao Criador, a Deus. Leia, é interessante essa passagem, é muito significativa. Essa é a história de um dos reis da Babilônia antiga. Então olha como a Babilônia final é pior. Porque a Babilônia final, ela não torna a lucidez, ela continua, né, na sua obstinação contra Deus, ao ponto de Deus ter que então julgar e falar, olha, chega, porque não vou deixar mais, né? Destruir, exatamente, né? E aqui algumas anotações também, né? Como a gente viu aqui, tem esse sentido de lei da retribuição, né? Os pecados da Babilônia se acumularam tanto que Deus vai retribuir com o mesmo nível ali, né? A sentença é expressa em linguagem judicial, com Deus como juiz, os cristãos e mártires como demandantes da justiça. Quem que está pedindo para o juiz julgar? A igreja, os mártires. Eles que estão pedindo, você lembra? Lá no céu, lá no altar, estão os mártires clamando o tempo inteiro, Deus, a justiça. E Deus está agora julgando como juiz, né, e atendendo o clamor dos mártires, gente. Enquanto os aliados da cidade lamentam a queda da Babilônia, você vai ver que os aliados ali, todo mundo que gosta da cidade, se alimenta da luxúria, da riqueza dela, para os seus próprios prazeres pessoais, eles vão lamentar a queda, óbvio. Vai ter um lamento grande aqui, a gente vai ver, tá? Mas existe uma sentença divina, e a sentença é pagar-lhe de volta aquilo que ela pagou, quer dizer, retribua o que ela retribuiu, é uma medida, e ele fala que até retribui em dobro. Por quê? Porque era um conceito também que existia no Antigo Testamento, de alguns crimes serem tão sérios, que precisar, para haver uma reparação, uma retribuição em dobro. Isso era um conceito que também existia. Tanto é que Zaqueu, ele tem esse conceito na cabeça, só que ele exacerba, né? Ele fala, se eu roubei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Não foi isso que ele falou? Existia um conceito de duplicidade, mas Zaqueu vai além, ele fala, se eu fiz, eu vou dar 4 vezes, não vai ser 2 vezes mais, eu vou retribuir 4 vezes mais. Ali mostra um grande arrependimento de Zaqueu, né, de uma possível opressão financeira a pessoas que provavelmente ele tinha extorquido, como um publicano, um chefe de publicano, cobrador de impostos. Aí ele se arrepende e ele fala, se eu extorqui, pode deixar que eu vou fazer a retribuição correta e mais do que é pedido, pela transformação que ele teve diante de Jesus, né? E aqui você tem essa questão também da paga em dobro aqui, né? Existem 2 aspectos centrais também dos pecados da Babilônia. A arrogância dela, né? Ela é arrogante, estou sentada como rainha, sou viúva, nunca vou chorar, não tem pranto, né? É arrogância. Independência de Deus, né? Acha que não precisa de Deus, essa é a postura. E busca de glória sempre, né? E luxúria, uma opulenta, né? Uma opulência na sua sensualidade, riqueza desenfreada, ambição egoísta, né? Isso é uma oposição à santidade de Deus, tá? Por essas razões, esse anjo vai executar tormento e tristeza sobre ela. A presunção da cidade é expressa em sua autodescrição, né? Olha lá, ela
faz essa presunção, ela se chama: estou sentada, rainha, não sou viúva, não vou passar por tristeza nenhuma. Contudo, sua soberba será desmascarada e enfrentará a destruição repentina em um só dia. Gente, esse um só dia também é uma ênfase de será rápido o juízo, né? E rápido e assertivo. A coisa vai, pum, Deus vai julgar e acabar, né, de uma hora para outra, tudo aquilo que, né, durou por, sei lá, centenas, milhares de anos, Deus vai destruir ali nesse momento, tá? As pragas mencionadas, né, você lembra ali no versículo 8, né, que foi morte, pranto, né, tristeza, fome, ela será queimada, fogo, tudo símbolo do juízo de Deus, né? A Babilônia, que encheu o cálice com abominações, agora beberá do vinho da ira de Deus, como já estudamos, né, no capítulo 14. A referência ao fogo traz o que na tua cabeça? O juízo final, né? Traz a questão do lago de fogo, né? Traz o juízo de final ali. Deus, o único verdadeiro poderoso, executa o juízo, revelando olha que interessante essa frase: Deus executa o juízo sobre uma cidade poderosa, mas no fundo, diante de Deus, ela não é nada. Então, isso revela o quê? A fragilidade das pretensões humanas. O ser humano, né, que acha, né, principalmente, gente, nós estamos falando aqui de pessoas que estão em lugares de status, poder, riquezas. Essas pessoas, elas acham que são, muitas delas, eu não vou generalizar e falar que são todas, mas uma grande parte delas tem uma tendência a se achar melhor que as outras. E elas fazem coisas, muitas delas, que elas não importam muito se vai machucar outros. Gente, essa injustiça vai ser cobrada. É isso que nós estamos vendo aqui. Esse poder do sistema vai ser cobrado. Eu tenho acompanhado bastante o que está acontecendo ali no Oriente Médio, né, na Síria. Não sei se vocês estão sabendo, tem uma revolta recente na Síria. Agora, algumas pessoas ali, também de muçulmanos radicais, que acessaram a Síria. Tem o presidente lá, estava afastado, tudo, não sabe se eles vão conseguir derrubar a questão política. Esses que estão entrando, estão perseguindo os cristãos na Síria, já tentaram quase matar como eles chamam? Acho que é patriarca que eles chamam, que é um patriarca ortodoxo, porque lá não é igreja católica, gente. Quem não sabe, a Síria é a igreja ortodoxa, tá? Não é a católica ortodoxa, não é romana. Então você tem outro patriarcado lá, não se submete ao Vaticano, tá? É uma outra confusão que muitos cristãos fazem, né? E ali você tem uma igreja na Síria antiquíssima, mais antiga do que Roma. Ela vem justamente da época que Paulo foi para Antioquia da Síria. Você tem um cristianismo antigo lá, óbvio que totalmente moldado por questões medievais, né? Não é lá atrás, mas você tem uma tradição muito antiga ali na Síria cristã, só que são poucos hoje. E aí tem um outro povo, que são os curdos, que é um povo que não tem terra, mas eles têm uma tradição muito antiga também, e eles estão protegendo os cristãos. Então existe uma dinâmica geopolítica muito grande ali, e você vê como que aquelas pessoas que estão no poder, que têm armas, eles não se importam com ninguém. Para eles, igual o Hamas, né? Entrar e matar criança, mulher, bebê, o que importa é vamos destruir um povo. Gente, é muita injustiça, é muita maldade, é um negócio assim, né? É horrendo. Então, aí eu também estou seguindo algumas pessoas do Paquistão, porque a gente está em contato no Twitter. Hoje encontrei um cara cristão, bem influente no Paquistão, que teve que fugir de lá, por causa da tal da lei da blasfêmia. Lá no Paquistão tem essa lei da blasfêmia. O que é a lei da blasfêmia? Se alguém queimar o Alcorão, ou blasfemar, né, contra o Alcorão, você não tem julgamento. Você é levado em praça pública e é queimado vivo. No Paquistão. E ele foi vítima de uma lei, porque ele era cristão lá no Paquistão, e assim, com ênfase de pregar, quase mataram ele. Aí ele teve que fugir, né?
Aí ele teve que fugir. Aí hoje ele é um ativista contra a lei da blasfêmia, mostrando a injustiça que é a lei, porque não tem julgamento. Se um muçulmano falar, você queimou o Alcorão, você não consegue se defender, não fui eu não. O cara simplesmente queima lá, você, porque não gostou da sua cara. Né? Então, quer dizer, são injustiças absurdas, por causa de um sistema que está no controle, quer dizer, menosprezos bestiais, você entende por quê? Bestas, desumanos, bestiais, governos bestiais. Né? Está chegando lá, está em treinamento. É um fiote que está crescendo, né? Então, o juízo sobre a Babilônia é uma demonstração, gente, da justiça e da soberania de Deus. Ele retribui de forma justa, expõe a arrogância, né, dos ímpios e reafirma que só o Senhor é forte e digno de glória. Tá? Então, para a gente terminar aqui por hoje, porque aí quando a gente retomar, você vai ver os lamentos, aí eu retomo, vocês façam aquela retomada, agora eles vão lamentar porque a Babilônia está caindo. Você vai ver aqui que são 3 lamentos, do versículo 9 em diante. Então tem um lamento dos reis da terra, tem os lamentos dos mercadores, né? Todo mundo ficando triste, porque Deus está julgando a cidade, né? Porém, lá no versículo 20, tem alguém falando que tem que ficar feliz. Olha lá, ó. Vou terminar aqui. Alegrem-se por causa dela, ó céus. Que está todo mundo ficando triste aí. Vocês que são povo meu, tem que se alegrar. Alegrem-se por causa dela, ó céus. E também vocês, santos, apóstolos, profetas, porque Deus julgou a causa de vocês contra ela. Então, a igreja está clamando a Deus o julgamento da Babilônia, porque ela é alvo de um sistema injusto. E aí Deus está falando, quando eu julgar a Babilônia, se alegrem, porque eu estou respondendo a oração de vocês. Ó céus, se alegrem e cantem, justos e verdadeiros são os seus caminhos. Né? Então, esse é o contexto aí, a gente volta. Hoje, então, última terça, a gente volta em janeiro, a gente vai avisar de novo, certinho, né? E para a gente retomar as atividades da igreja a partir aí depois da virada do ano, em janeiro, tá bom? Mas aqui deu para ter uma visão legal aí do 17 e 18, né? Deu para entender bem o que está acontecendo aí. É isso, vamos orar?